A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Salve Maria Imaculada! Nos beneficiemos de mais um trecho dessa abençoada obra de Santo Afonso Maria de Ligório, Preparação para a Morte. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Consideração de número 20, loucura do pecador. Ponto 2. Pobres pecadores, afadigam-se com empenho para adquirir a ciência humana e procurar os bens da vida presente que tão cedo se acaba e desprezam os bens desta outra vida que jamais terá fim. De tal modo perdem o juízo e não somente se tornam insensatos, mas se reduzem à condição dos brutos. Porque vivendo como irracionais, sem considerar o que é bem e o mal, seguem unicamente o instinto das afeições sensuais, entregando-se ao que lisonjeia a carne, sem pensar no que perdem, nem na ruína eterna que os ameaça. Isto não é portar-se como homem, senão como besta. Chamamos homem, diz São João Crisóstomo, aquele que conserva a imagem essencial do ser humano. Ser homem é, por conseguinte, ser racional, isto é, governar-se segundo os ditames da razão e não segundo o apetite sensual. Se Deus desse a uma besta o uso da razão e ela, conforme a razão, procedesse, diríamos que procedia como homem. E ao contrário, quando o homem se deixa guiar pelos seus sentidos contra a razão, deve dizer-se que procede como besta. Oxalá que eles tivessem sabedoria e compreendessem e previssem o fim. Deuteronômio 32, 29. O homem que se guia razoavelmente em suas obras prevê o futuro, isto é, considera o que lhe há de acontecer no fim da vida, a morte, o juízo e depois dele o inferno ou a glória. Quanto mais sábio é um simples aldeão que se salva do que um monarca que se condena. Vale mais um moço pobre, mais sábio, do que um rei velho e nécio, que não sabe prever nada para o futuro. Eclesiastes 4,13. Ó Deus, não teríamos por louco aquele que, para ganhar R$1, se arriscasse a perder todos os bens? E não deve passar por louco aquele que, a troco de um breve prazer, perde a sua alma e se expõe ao perigo de perdê-la para sempre? Esta é a causa da condenação de muitíssimas almas. Ocupam-se em demasia dos bens e dos males presentes e não pensam nos eternos. Deus não nos colocou neste mundo para alcançarmos riquezas, nem adquirirmos honras ou contentarmos os sentidos, senão para procurarmos a vida eterna. Romanos 6,22. E a consecução dessa finalidade deve ser o nosso único interesse. Uma só coisa é necessária. Lucas 10:42. Ora, os pecadores desprezam este fim. Só pensam no presente. Caminham até ao término da vida e se acercam de eternidade sem saberem para onde se dirigem. Que dirias de um piloto, diz Santo Agostinho, que mostrasse ignorar completamente o rumo que deve dar o seu navio? Todos diriam que leva a nau à sua perdição. Tais são, continuou o santo, esses sábios do mundo que sabem ganhar dinheiro, entregar-se aos prazeres, obter altos cargos, mas não acertam salvar as suas almas. Sábio do mundo foi Alexandre Magno, que conquistou numerosos reinos, mas, decorrido pouco tempo, morreu e se condenou para sempre. Sábio foi o rico avarento que soube enriquecer e, todavia, morreu e foi sepultado no inferno. Lucas 15:22. Sábio dessa espécie foi Henrique VIII, que soube manter-se no trono apesar da sua revolta contra a Igreja. Mas, no fim dos seus dias, reconhecendo que tinha perdido sua alma, exclamou: "Tudo para mim está perdido." Quantos desgraçados gemem agora no inferno? Vede, dizem eles,
como todos os bens do mundo passaram qual sombra e já não nos causa senão constante pesar e eterno pranto. Sabedoria 5:9. Ante o homem a vida e a morte, aquilo que ele escolher, ser-lhe-á dado. Eclesiástico 15:18. Cristão, diante de ti se apresenta a vida e a morte, isto é, a voluntária privação das coisas ilícitas para ganhar a vida eterna, ou o entregar-te a ela e a morte eterna. Que dizes? Que escolhes? Procede como homem e não como bruto. Escolhe como cristão que tem fé e dize: que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Oração. Ó meu Deus, deste-me a razão, a luz da fé, e contudo portei-me como um irracional, preterindo vossa divina graça aos vis prazeres mundanos, que se dissipam como o fumo, deixando apenas remorso de consciência e dívidas para com a vossa justiça. Ah, Senhor, não me julgueis pelo que mereço, mas tratai-me segundo vossa misericórdia. Iluminai-me, meu Deus, dai-me dor sobre os meus pecados e perdoai-me. Sou a ovelha tresmalhada. Se me não procurardes, perdido continuarei. Tende piedade de mim, pelo sangue precioso que por mim derramastes. Arrependo-me, meu sumo bem, de vos ter abandonado e de ter renunciado voluntariamente à vossa graça. Quisera morrer de dor. Aumentai em mim esta contrição profunda e fazei que chegue ao céu para exaltar ali a vossa infinita misericórdia. Nossa Mãe Maria, meu refúgio e minha esperança, rogai por mim a Jesus, intercedei para que me perdoe e me conceda a santa perseverança. Amém.